Das 8 vagas que o Amazonas tem na Câmara Federal, ele foi o 6º mais votado, com 102.181 votos e garantiu mais 4 anos de mandato. A propósito, ele teve 24 mil votos a mais que a primeira vez que concorreu uma vaga em Brasília. Foi o 2º mais votado do PSD. Apenas 220 votos o separa de Átila Lins, o primeiro da sigla. Liderou a votação em 6 municípios, entre eles Manaus, que teve pouco mais de 21 mil votos, e também Maués, terra onde nasceu e foi prefeito. Por lá, ele teve mais de 13 mil votos. Deputado Sidney Leite, seja muito bem-vindo ao Real Time. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Caio. Obrigado a toda a direção, na pessoa da Liliane. E dizer que é uma alegria poder me dirigir à população de Manaus e do meu estado através desse importante veículo e conceituado meio de comunicação do nosso estado. O senhor tem uma posição muito firme no Congresso, o senhor já se envolveu em temas importantes. Eu lembro do senhor, agora falando de um passado mais recente, que a gente falou muito sobre o garimpo na Amazônia, aqui no Real Time 1, falamos também sobre a Zona Franca. O senhor tem um rosto muito próximo à Zona Franca de defesa, a esse modelo. Mas eu quero a sua análise nesse primeiro momento, que é em relação ao que estão chamando até de Guerra Santa, a utilização da religião no campo político. Seu ponto de vista, isso interfere até que ponto? Caio, eu faço política há um bom tempo. Eu fui prefeito muito jovem. Antes fui vice-prefeito, aos 26 anos eu fui prefeito. E eu tenho a convicção de que eu não entrei na política por causa de religião, certo? Eu tenho uma formação religiosa, minha mãe me educou na religião, sou católico, sou temente a Deus, acredito em Deus, certo? Respeito todas as religiões, tenho muitos amigos evangélicos e de outras matrizes religiosas. E entendo que a religião é mais um caminho para você se aproximar de Deus, né, os cristãos que acreditam. Mas eu entendo que não vai ser na religião, né, mesmo acreditando em Deus, que nós vamos enfrentar os desafios que a gente enfrenta. Eu acho que o debate político é uma coisa, a religião é outra. Eu nunca fui na igreja para discutir política. Eu vou na igreja, e que eu acho que eu frequento, e quando eu oro, certo? Não é para tratar de política. Eu entendo que política ela tem que estar isenta disso, até porque, veja bem o seguinte, essa é uma pauta que não é a prioridade do povo amazonense e do povo brasileiro. Eu entendo que a nossa prioridade é enfrentar a desigualdade, dominar a inflação, gerar emprego, renda e a retomada do desenvolvimento econômico. Eu entendo que isso são prioridades. Avançar na educação, melhorar a gestão do serviço de saúde, que, por sinal, aqui no Amazonas a gente precisa avançar muito, como também dotar, né, principalmente o norte brasileiro de infraestrutura. Nós somos sempre muito atrás, seja no saneamento básico, seja na questão da habitação, a internet, que ainda há pouco nós falávamos, né, as operadoras anunciam a internet 5G na cidade de Manaus, e nós estamos aqui no Parque 10 e o serviço é de péssima qualidade. No interior nem se fala. Seria então, pior. São desafios que nós temos e que está posto, certo? E assim, me causa estranheza porque eu nunca vi um debate desse, né? Já acompanhei várias eleições presidenciais, eleições para governo, já fui candidato várias vezes e esse tema nunca teve em pauta, até porque o Brasil é um país que tem grande, para não dizer a totalidade da sua população, acredita em Deus. Avançando aqui no tema, deputado, ano que vem uma pauta certa que deve entrar no Congresso é a reforma administrativa. Líderes do Centrão como Arthur Lira já mencionaram isso, o atual presidente da Casa, que a reforma administrativa deve entrar em pauta. Qual a sua posição sobre o assunto? Olha, veja bem o seguinte, a reforma administrativa ela é importante, mas não a reforma que está na Câmara. Porque a reforma que está na Câmara, ela pune o pequeno, não mexe com o legislativo, deixa o judiciário de fora e quem recebe extrateto fica tranquilo. E não é isso que a gente entende. A gente entende que nós precisamos melhorar o serviço público. O legislativo não pode ficar de fora, porque veja bem o seguinte, muitas vezes o cidadão fala, mas é muito dinheiro na Câmara e no Senado. Se você tivesse hoje a Câmara fechada 100%, certo? Só de pessoal, você gasta 2/3 do orçamento da Câmara. Agora, isso não está o deputado e o gabinete que o deputado nomeia. Então, há muita fantasia em relação a isso. Aí você me pergunta, dá para enxugar o parlamento? Creio que dá.
Dá para diminuir recursos nos outros poderes? Também creio que dá. Porque, veja bem o seguinte, quando a gente discute o orçamento, grande parte do orçamento está comprometido com a dívida, outra parte com a previdência social e ou a outra parte com o pagamento do funcionalismo público, tirando o repasse dos poderes, certo? Na realidade, sobra muito pouco recurso para fazer investimento, principalmente no momento que a gente vive hoje, né, de dificuldade num cenário econômico. Então, há necessidade, sim, da reforma administrativa, mas não essa reforma, que vai punir o pequeno e não resolve os problemas. Veja bem o seguinte, nós temos uma lei de teto de gasto, mas a gente sabe que uma quantidade significativa de servidores, Brasil afora, recebe acima do teto de gasto. E isso, né, não pode ser visto como normalidade, certo? Nós não temos dois tipos de cidadão, até porque toda atividade, todo trabalho é importante, né? Você já pensou uma cidade sem gari? E tem muita gente que olha para um gari, né, com desprezo, mas a atividade do gari ela é fundamental. Já pensou uma cidade sem eletricista? Aquele cidadão que muitas vezes sobe no poste, arrisca a sua vida. Enfim, toda a profissão é importante no mundo que a gente vive. E o serviço público, eu vejo, fora isso, nós precisamos investir na qualificação do servidor, nós precisamos avançar na questão tecnológica e precisamos de resultado. Porque eu entendo que o cidadão, o que ele busca é resultado. É o melhor serviço na educação, que a gente possa ter educação de qualidade, na segurança pública, na saúde e nos outros. O Brasil ainda é um país muito burocrático. A burocracia é muito grande. Você veja bem uma coisa, o cidadão luta para conseguir um lote de terra, mas ele gasta muito dinheiro para poder registrar esse imóvel no seu nome, né? Quantos trabalhadores já lutaram a vida toda para ter um apartamento e uma casa própria? Aí tem que pagar cartório, tem que pagar ITBI, tem que pagar isso e aquilo. Eu, particularmente, entendo que essa reforma ela tem que ser um pouco mais ampla. Mas é importante o seguinte, Caio. Eu digo, você quer conhecer um deputado? Acompanhe como ele vota. Porque muitas vezes o que ele fala não traduz o que ele vota. Então, é importante isso. Mas tem setores, né? Esses setores, eles se articulam, eles se organizam, e parte do parlamento não tem interesse em mexer com essas questões, certo? Do que eu estou dizendo. Então, nós precisamos fazer a reforma administrativa, precisamos, primeiro, para que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, eu estou falando todos os poderes, possa ter o melhor resultado na aplicação de pagamento de pessoal, que nós vivemos no Brasil um teto desde a Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do Plano Real. O outro, que a gente possa melhorar o serviço público, mas que a gente possa, nessa economia, melhorar recursos para investimento e para a melhoria de serviços, como principalmente a saúde e a segurança pública. O senhor mencionou teto de gasto, falou sobre o custo do Estado para o brasileiro, para quem paga os impostos. Eu lhe pergunto, o senhor está dentro de uma casa que tem como principal articulador disso um orçamento secreto, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara. O senhor enxerga, como é que o senhor vê essa permanência desse dinheiro que ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o valor que cada um pega? Caio, primeiro é importante fazer uma correção. A imprensa nacional fala muito em orçamento secreto, certo? Inclusive a ministra Rosa Weber pediu de todos os parlamentares, né, individualmente, notificou a Câmara que você apresentasse, certo? Primeiro que esse orçamento ele cumpre um rito. Não se pega o dinheiro e manda para o Estado, por exemplo, e ninguém sabe. Não, tem convênio, tem todo um processo, como a emenda, tanto individual quanto a emenda de bancada. Primeiro, se repor isso. Segundo, o que eu defendo, e tenho até um projeto de lei que eu vou discutir com o meu partido, porque um projeto dessa natureza, se eu não tiver apoio, eu vou apresentar, mas não vai ter resultado. Para que a gente possa disciplinar esse recurso. Por quê? Porque eu entendo que a grande maioria dos parlamentares, sejam deputados federais ou deputada federal, senador ou senadora, quando se utiliza desse recurso, não se utiliza para bem próprio, mas para repassar recursos para os municípios e para o Estado. Então, e quem faz o orçamento, dito inclusive isso várias vezes pelo ministro Paulo Guedes, é o parlamento, certo? Ou seja, para o município, para o Estado receber aquele recurso, ele tem que cumprir um trâmite de convênio, de apresentar as certidões, os projetos, os documentos. Feito o convênio, depois de empenhado, e está no portal da transparência do governo federal, vinculado aos ministérios referidos àquela ação,
ele passará por todo o processo da lei de licitação, todo o processo que é da administração pública brasileira. Então, primeiro, ficou essa questão de orçamento secreto, que de secreto não é. Agora, aí você pode dizer, mas por que tem parlamentares que pegam um valor pequeno e tem outros parlamentares que pegam um valor significativo, como notificou o jornal O Globo, e se a memória não me trai, o Estado de São Paulo na semana passada, mostrando a correlação dos que mais receberam recurso em relação ao número de votos. Por isso que eu defendo a disciplina, para que a gente possa aumentar os recursos de emenda individual, estruturar melhor a emenda de bancada, certo? E a gente poder utilizar melhor esse recurso. Porque veja bem uma coisa, muitas vezes não é o processo normal que uma prefeitura ou um estado consegue aquele recurso. São ações e emendas de parlamentares que conseguem atender. Um exemplo disso, né, infelizmente, nós tivemos muitos problemas de desvio, mas é importante se dizer em relação à pandemia do Covid-19. Então, o que eu entendo? Eu entendo que precisa disciplinar a forma desse gasto. Agora, ele não é secreto, tanto é que eu volto a lhe dizer, o Globo, e se a memória não me trai, o Estadão, divulgaram na semana passada a relação dos campeões de destino dessa verba, do RP9, e o número de votos. E pelo que o senhor entende, como é que está sendo distribuído isso? Quais são os critérios, já que o senhor menciona que... Não tem critério. Não tem critério. Cada partido tem discutido da sua forma, do seu jeito, e o parlamentar que tem mais influência, muitas vezes ele leva muito mais. Tanto é que tem parlamentar que são contra, né, mas que defende que a gente possa disciplinar isso como é feito, a emenda individual e a emenda de bancada. A emenda individual é igual para todos, certo? Só que 50% é obrigatório a gente destinar para a saúde. Ela não pode ser destinada para outra coisa. E os outros 50% é livre. Você pode destinar tanto para a saúde, mas para a educação, para a segurança, para obras, para a infraestrutura, para o setor primário, ela é livre. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, o ministro Paulo Guedes já falou isso várias vezes na imprensa, de que pretende acelerar os processos de privatizações de algumas estatais. E aí eu lembro que a gente tem mencionado Petrobras, Banco do Brasil. Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Rapaz, assim, eu, em função do modelo Zona Franca de Manaus, eu sou um crítico do ministro. E não nego isso porque ele comete grandes equívocos, tanto no que diz respeito ao polo industrial de Manaus, quanto à política econômica brasileira. E se você lembrar, quando o presidente Bolsonaro, candidato há 4 anos atrás, o ministro Paulo Guedes assegurava, primeiro, que ia fazer uma economia de R$1 trilhão com as privatizações. E outro, R$1 trilhão com venda de imóveis. Imóveis que está aí, não tem utilidade e está aí. Né? Nós não vimos nenhuma coisa nem outra. Né? Vamos pegar o caso da Eletrobras. Né? A ideia inicial era uma ideia positiva, no sentido de melhorar o ambiente de negócio e captar recurso para a Eletrobras, mas houve um grande acordo. Em vez da privatização ter sido algo bom, ela foi algo ruim, que inclusive hoje estão tendo dificuldade, como por exemplo, que fica obrigado a Eletrobras a garantir que nos estados onde não produz 1 metro cúbico de gás, tenha termoelétrica a gás. E isso, fora outros penduricalhos que foram colocados nesse projeto, o que acontece? Isso vai encarecer a energia em vez de diminuir. Né? Nós temos necessidade de investimento no setor elétrico. Se o Brasil crescer 2, 3% ao ano do PIB, nós vamos ter dificuldade de energia, isso é uma realidade, certo? E nós precisamos também melhorar não só a geração, mas também, principalmente, os linhões de distribuição. O outro que eu vou lhe dizer é o Correio. Como acharam mais fácil privatizar o Correio, e é importante o seguinte, tem empresas e setores que, Caio, não faz alteração, muito pelo contrário, se o Estado brasileiro privatizar, é um ganho, certo? Mas veja bem o seguinte, o Correio é um serviço de Estado. Você pega os países que têm a extensão territorial maior ou próxima do Brasil, você pega os Estados Unidos, você pega o Canadá, você pega a Rússia, você pega a Austrália, para citar como exemplo, todos esses países, o Correio é estatal.
Isso não significa, que é o que eu defendo, que a gente não possa abrir o capital, melhorar a gestão e ter recurso, inclusive, para o Correio investir em logística, certo? Mas eu costumo dizer que o ministro Paulo Guedes ele é um bom animador de auditório. Ele fala, mas as coisas não acontecem. Essa que é a grande realidade. O ministro Paulo Guedes, quando reduziu o IPI, que nós trabalhamos para entrar com uma ação no Supremo, ele anunciou que ia reduzir o imposto do arroz, do feijão, do trigo e da carne. Isso saiu na imprensa nacional. E aí você pega o seguinte, o Brasil importa, quando importa, esse ano a previsão inclusive não é de importação, arroz, ele importa do Paraguai. Trigo. Feijão, quando importa, muito pouco, importa da Argentina. E o trigo não tem como baixar em função da guerra da Rússia e da Ucrânia, que o Brasil importa. E também pega da Argentina. E também pega da Argentina. Pega da Argentina. Aí veja bem o seguinte, a carne, nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo. A gente não importa carne, muito pelo contrário. A gente vende muita carne e alimenta muitos países. Os outros itens, e vamos botar que o trigo, a maior parte seja da Rússia e da Ucrânia, nós estamos no Mercosul, então a política de imposto não muda, certo? A alíquota não muda, não há interferência de imposto. O que eu fico lendo por trás disso? Só se alguém está ganhando dinheiro com isso e fazendo negócio. Porque do ponto de vista tributário, o resultado nulo, zero, como a Zona Franca de Manaus. As empresas que estão aqui, no IPI, elas não recolhem esse tributo. O que acontece? Quando ela faz a transação, certo? Ela gera crédito. Mas isso do ponto de vista da receita e de mudar, aquela empresa vai ser estimulada a investir mais. Não, muito pelo contrário, ela vai sair do polo da Zona Franca e não se sabe para onde ela vai, porque teve empresas que saíram do polo industrial de Manaus e foram para outros países. Então, eu vejo com descrédito as promessas do ministro Paulo Guedes. Sabe uma coisa que a gente colocou recentemente, uma notícia aqui no portal, aqui no YouTube? Mas a bancada amazonense torce pela não redução de impostos como o IPI, é um dos comentários que certamente não numa entrevista como essa. Só que o IPI reduz também um produto que vem de fora, e a gente torna o Brasil menos competitivo, e não só o Amazonas. Com certeza. Inclusive, eu presido a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Esse é um debate que a gente tem tido presente, inclusive ouvindo setores da indústria como um todo, do comércio como um todo. Por quê? O que muitos industriais colocam? Deputado, se continuar essa redução, vai ser mais fácil produzir lá fora, botar a logomarca do nosso produto e vender no Brasil, porque o custo do Brasil é muito alto. Nós pagamos a quinta mais cara energia do mundo. A nossa carga tributária é uma das cargas tributárias mais caras do mundo. Eu sou a favor da diminuição da carga tributária e inverter a lógica. Quem paga imposto no Brasil é o pobre, é o trabalhador. O rico não paga imposto. Se você for comprar um carro popular, você paga IPVA e um monte de taxa. Se o rico comprar um avião, ele não paga isso. Então, essa é a realidade do Brasil. Por quê? Porque você paga imposto no consumo. A gente paga imposto na energia elétrica, na internet, na telefonia móvel, aonde a gente compra, no calçado, na roupa, no alimento e nos serviços. Aí nós estamos pagando imposto. Então, nós precisamos mudar essa lógica, diminuir essa carga tributária. Eu já sugeri para o ministro Paulo Guedes, falando de IPI, que, primeiro, ele pudesse desonerar a folha. Você que me assiste nesse momento, compreende, quem empreende, seja quem tenha ali um carro de venda de sanduíche e contrata um chapeiro, sabe que tem que pagar uma série de encargos trabalhistas em função daquele contrato. Muitas vezes, você paga um salário para o trabalhador e paga um salário para o Estado brasileiro. O que eu defendo? Nós temos que primeiro acabar com muito desses penduricados que não têm uma justificativa de ser. Garantimos o recolhimento da Previdência, mas há necessidade de desonerar a folha. 1/3 da mão de obra do Brasil que está trabalhando está sem carteira assinada e sem registro. Não é porque quem contrata não queira, é porque não tem condições. Se o fizer, vai ter que mandar embora.
A outra questão é que se nós diminuirmos a carga tributária, os encargos sociais dos trabalhadores, desonerar a folha, o que vai acontecer? Primeiro, muitas empresas vão contratar mais. Segundo, contratando, a pessoa trabalhando, ela vai consumir mais. Consumindo, nós vamos fomentar a indústria, o comércio e o serviço e o campo para produzir mais produtos agropecuários. E a economia, com certeza, irá crescer, certo? Agora, nós, quando discutimos a reforma tributária, nós temos uma outra questão, que é a eficiência do gasto do poder público. O poder público no Brasil gasta muito mal para o resultado que a gente tem. Essa que é a grande realidade. Então, não dá para discutir a reforma tributária sem discutir o ajuste fiscal dos governos, do governo federal, dos estados e dos municípios. Nós precisamos botar isso na pauta, porque o problema no Brasil não é falta de arrecadação tributária, é o mau gasto do recurso público. Nós precisamos fazer esse ajuste fiscal. Só voltando um pouquinho antes que a gente falou sobre o IPI, essa semana o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, encontrou o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em Brasília, e eles conversaram sobre um apoio que o prefeito afirmou para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ali ficou firmado que o presidente se comprometeu de proteger a Zona Franca e tudo mais. Só que a gente já viu isso outras vezes, deputado. E aí, se a gente lembrar de um fator que o senhor sempre menciona, que é o ministro Paulo Guedes, a gente pode até usar aquele ditado e dizer que ele esqueceu de combinar com os russos, porque ele não combinou com o Paulo Guedes, que fala em zerar o IPI em todo o Brasil. Agora, no campo político, a sua avaliação, essa promessa se cumpre? Olha, primeiro é o seguinte, você acerta quando diz o seguinte, que precisa combinar com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes tem uma visão de que o Brasil seria a maior economia do mundo. Porque você veja bem o seguinte, um tempo não tão distante atrás, o presidente dos Estados Unidos da América era um presidente do Partido Republicano, o Trump. E ele tomou medidas muito duras de barreiras protecionistas em relação ao produto americano, principalmente contra a China. Ganha a eleição um presidente democrata e assume a presidência, que é o Biden. E ele não mudou nada. Por quê? Porque ou ele protege a sua economia, certo? Ou vai enfraquecer, gerando desemprego, diminuindo o ganho econômico e a renda da população. O Paulo Guedes ele tem uma visão equivocada, certo? Não é que nós não precisamos diminuir a carga tributária. Precisamos. Agora, não dá para diminuir imposto que vai interferir na importação, como eu acabei de falar agora. E a gente sabe que o Paulo Guedes tem o apelido de posto Ipiranga porque ele manda na economia. De uma coisa temos que dizer que é verdadeira. O poder de convencimento dele sobre o presidente é impressionante. Não, a autonomia da economia no Brasil, né, o presidente Bolsonaro delegou a ele, as decisões são dele, entendeu? O ministro Paulo Guedes voltou atrás em algumas questões, fruto da pressão da base política do presidente, como, por exemplo, o pagamento do reajuste do Auxílio Brasil, certo? Não é porque ele esteja feliz, não é porque ele esteja alegre, mas ele pensa que a gente pode liberar a importação e nós vamos gerar desemprego maior do que já está e a economia brasileira vai declinar. Até porque a indústria brasileira, cara, nós precisamos retomar a industrialização brasileira. Não só sobre a perspectiva da automação, da 4G, mas das políticas que aí nós temos o dever do parlamento, nós precisamos atualizar a legislação e tem o papel do governo, inclusive garantindo recursos. Eu defendo que o BNDES, como os outros bancos de fomento, sejam os indutores disso. E o outro é o que a sociedade atual clama, né? Nós temos centenas de embalagens, seja de produtos higiênicos, produtos alimentícios e outros, que as embalagens são plásticas, ou com resíduo de alumínio ou metal. E a população cobra essa questão ambiental, até porque hoje a gente já começa a sofrer as consequências em relação a isso. Então, a indústria brasileira não está preparada para isso. Não é o polo industrial de Manaus.
E o ministro Paulo Guedes, de uma coisa, vamos ser sinceros, ele nunca negou que ele é contra o modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Desde quando ele assumiu o ministério e a todas as suas iniciativas até o presente momento em relação a isso. Agora, é bom nós resgatarmos uma coisa. O ministro Paulo Guedes disse que é diminuir IPI porque é diminuir preço de produto. Eu não conheço um produto que esteja nessa diminuição de IPI que tenha diminuído o preço. Eu não conheço. Então, qual foi o resultado efetivo disso? Zero. Zero. Para a população, zero. Bom, avançando aqui para a última pergunta, deputado. O Brasil está meio dividido com um tema que é chamado aquela pauta de costumes. Lá no Congresso, como é que o senhor se posiciona, por exemplo, sobre temas como o aborto, banheiro multigênero, a própria escola sem partido? Deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse, eu sou religioso, eu sou contra o aborto. E eu entendo que tem que cumprir o que diz a legislação brasileira. A lei brasileira é contra. Né? Não há nada, pelo menos que eu conheça, um debate para alterar a lei. E ela especifica alguns casos que está na legislação. Agora, deixa eu dizer o seguinte, eu sou oriundo da universidade. Né? Estudei aqui na nossa gloriosa UFAM, certo? Isso tem coisas que não adianta ter lei. A Constituição de 88, que trouxe várias conquistas sociais para o povo brasileiro, ela delimita um valor de juros. Durante muito tempo pós-Constituição, os juros foram muito acima, porque tem coisas que a gente não regula com lei, certo? É muito difícil, numa universidade, você não ter o debate político provocado, inclusive, pelos próprios estudantes, certo? De discutir o momento, seja em determinada matéria, principalmente na área de humanidades, certo? Então, eu vejo que muita discussão são discussão inócuas, certo? O espírito da juventude é um espírito rebelde, só quem não foi jovem sabe disso, e a juventude é única, né? A juventude quer fazer as mudanças, as transformações, e é um momento muito rico. Agora, essa é minha opinião. Eu entendo que nós precisamos discutir, efetivamente nos debruçar sobre a melhoria da qualidade da educação brasileira. Ter maior controle sobre a aplicação dos recursos, mais transparência, porque eu vejo com tristeza, Caio, que a gente consegue, numa ponta, aumentar os recursos destinados à educação, mas você não vê esse resultado na prática, na melhoria da qualidade da educação. Por sinal, eu fui o único deputado federal do Amazonas a participar da comissão do Fundeb, do novo Fundeb. Eu vou trazer aqui 3 questões que eu fui voto vencido. A primeira, que toda a escola, na frente da escola, tivesse lá o índice daquela escola, o INDEB, certo? Segundo, o valor gasto com aquela escola, quanto de pessoal, quanto se houve investimento e quanto de custeio. E o terceiro, que aí eu fui voto vencido e já apresentei um projeto de lei, é que 90% dos professores possam ser efetivos. Inclusive passou na Comissão de Educação. Por que isso? Porque, primeiro, a garantia da formação continuada. Porque o professor, quando ele estuda de forma genérica, né? Ele não estuda para ser um professor, por exemplo, de educação infantil. Ou você tem um matemático, mas muitas vezes falta a pedagogia. Então, são situações que precisa ter a formação continuada, garantida pelo poder público, que a gente possa ter um melhor resultado na educação. Então, quando eu lhe digo isso, eu acho que essa é a nossa pauta, certo? Eu não vejo muito dessas discussões serem debatidas no parlamento, essa que é a grande realidade. Essa muitas vezes é um debate alheio, certo? E cada caso é um caso. Por exemplo, eu sou contrário ao aborto e o que eu defendo é a aplicação da lei que a gente tem vigente no Brasil. Né? O Estado é laico, mas não significa, eu particularmente não vejo nenhum problema, né, de fundações, escolas ligadas às igrejas trabalharem para a educação, e a gente sabe que essas escolas não são laicas, não é verdade? Então, você veja, por exemplo, você já vê provas do SIS, né, do Enem e outras provas que estão respeitando o público adventista do 7º dia, certo? E é natural, é normal que se respeite. Por quê? Porque a sociedade brasileira ela é heterogênea, né? E é um país muito rico, é um país de culturas muito fortes, respeitando cada região, cada localidade. Então, o que eu entendo é isso, e eu veja bem o seguinte, eu lamento
que a gente falte poucos dias para a eleição e o debate não seja os reais problemas que o Brasil e o povo brasileiro enfrentam. Certo? Que eu vejo que é o que interessa. E isso empobrece o debate político, empobrece o debate do que realmente a gente precisa para mudar para melhor o nosso país, porque eu entendo que esse é o desejo de todo o povo brasileiro, que a gente possa ter um país melhor. Só uma última pergunta, eu prometo que essa é a última. Nesse debate político que o senhor menciona, o senhor vai encarar uma bancada amazonense, o senhor terá uma bancada amazonense, colegas ali, jovens nessa experiência de Congresso Nacional. O senhor foi muito atuante com relação à Zona Franca, mencionamos aqui, teve aliados como Marcelo Ramos, também do seu partido, e o próprio José Ricardo do PT, que não foram reeleitos. Agora é o momento também dessa bancada, essa nova bancada, entender cada vez mais as necessidades do Amazonas e entender que lá em Brasília é preciso mostrar a cara. O debate lá é um outro debate, né? Nós, essa bancada que vai até final de janeiro, nós conseguimos nos articular e ocupar postos importantes, né? Hoje, quem preside uma comissão ligada ao setor econômico, que tem muita influência no polo industrial de Manaus, é a comissão que eu presido, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, fora o trabalho de articulação nos nossos partidos, né? Isso foi uma coisa que eu fiz desde o primeiro momento, dentro do PSD, que naquela época era só eu, depois veio o deputado Marcelo Ramos e, por último, o deputado Átila Lins, que já veio aí no último prazo de filiação, certo? Mas esse é um trabalho que a gente busca fazer e ter conhecimento para defender um modelo, porque os ataques são pesados. Os ataques não são só isolados, melhor dizendo, do ministro Paulo Guedes. Tem muitos parlamentares que são contra o modelo do polo industrial de Manaus e que a gente enfrenta uma batalha por dia, né? São muitos projetos. Primeiro, criando áreas de Zona Franca e muitos projetos tirando as vantagens comparativas do polo industrial. Então, isso não é uma coisa isolada, é algo que a gente precisa estar de atalaia e de prontidão para que, aonde estiver tramitando esse projeto, a gente possa ter antenado. Certo. Deputado Sidney Leite, do PSD, deputado federal pelo Amazonas, aqui no estúdio do Real Time 1. Meu muito obrigado ao senhor por ter vindo aqui mais uma vez, prazer recebê-lo e volte mais vezes com boas notícias vindo de Brasília. Olha, Caio, eu estou à disposição, né? Dizer que a nossa luta, muitas vezes, ela não tem um resultado imediato, mas ela vai na direção do encontro da população. Eu consegui aprovar na Lei de Diretriz Orçamentária, que estará em vigor no próximo ano, a prioridade da BR-319. Nós vimos aí ter uma parte significativa dessa população que inicia no quilômetro zero e vai até o Careiro Castanho, que está passando extrema dificuldade, está faltando alimento. O preço do garrafão de água disparou, um negócio absurdo, a locomoção das pessoas, certo? E isso como um fato concreto do que representa a vida das pessoas. Eu entendo também que as agências, né, criadas lá atrás, elas precisam ser repensadas. Você vê a questão da internet e da telefonia. Nós pagamos no Amazonas um serviço caro por um serviço que as operadoras não entregam e é algo que a gente não pode achar como normal e entender como normal. Eu entendo que nós, parlamentares, temos obrigação de fiscalizar e cobrar, mas não é diferente na questão da energia, que nós temos muita reclamação no estado todo, mas também nas outras áreas. Caio, eu que agradeço a oportunidade. Eu entendo que tem muitos temas a gente debater, né? Você que deseja fazer uma pergunta, pode direcionar aí para minhas mídias sociais, que nós vamos aí buscando responder, e eu me coloco à disposição do Real Time. Sempre que o Real Time precisar, seja aqui, seja em Brasília, estaria à disposição para que a gente possa discutir o nosso país e o nosso querido Amazonas. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Eu conversei com o deputado federal pelo PSD, Sidney Leite. Ele foi reeleito para um próximo mandato com mais de 102 mil votos aqui no Amazonas. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.